O caso da prostituta Raabe, mencionado na Bíblia, nos ensina muito. Vamos procurar analisar alguns aspectos relacionados com essa mulher. Ela era, segundo nós podemos entender pela descrição dos fatos, uma líder na família. Não sabemos da situação econômica da cidade de Jericó, mas naquela época as pessoas eram menos exigentes quanto ao que comer, onde morar, e as exigências eram pequenas. Ainda que Jericó não fosse uma cidade rica, mas as pessoas viviam razoavelmente bem ali. Mas a prostituta Raabe se deu àquela profissão, talvez por necessidade. Pelo que ela se interessou, ela era uma pessoa muito dedicada à família dela. Claro que não marido, porque ninguém quer ser marido de uma prostituta. Mas ela tinha pai, talvez tinha mãe, irmãos, sobrinhos, tio, tias. E ela amava essas pessoas. E a descrição dos fatos mostra que ela arriscou a vida por amor a essas pessoas da família dela. Era uma pessoa bem dedicada à família. Era uma prostituta por necessidade e ela tirava da prostituição o sustento para sua família. Nós entendemos isto. E ela era uma prostituta consciente, ela sabia o que estava fazendo, era algo não recomendável. Ela, em princípio, tinha o seu futuro estragado, porque qual é o futuro de uma prostituta? No entanto, Deus viu que dentro dela havia algum potencial, havia alguma coisa de valor, e Deus providenciou uma história muito interessante, cheia de coincidências, para que ela pudesse conhecer o Senhor. A coisa começa no capítulo 2 de Josué com a iniciativa de Josué. Não é dito que foi Deus quem mandou, mas provavelmente Deus inspirou o Josué para fazer aquilo. O Josué mandou 2 espias verificar a situação de Jericó. O Josué nunca tinha estado lá. Ele não sabia como era a geografia do terreno, se era montanhoso, muito baixo. Talvez ele pudesse olhar de algum monte, como ele foi com Moisés ao Monte Nebo e olhou alguma coisa de longe, ele pôde ver a topografia do terreno. Mas havia muitos outros detalhes, o tamanho da muralha, a quantidade de pessoas. Eles precisavam dessa informação para poder combater contra a cidade de Jericó. No meu entender, aquilo não foi necessário, porque a estratégia que Deus deu era totalmente independente de qualquer guerra. O povo de Israel não teve que lutar, apenas obedecer a Deus, cercar a cidade de Jericó por 7 dias, no 7º dia cercar por 7 vezes e depois gritar. Deus fez um fenômeno maravilhoso acontecer, em que as muralhas caíram e o povo só teve que entrar e terminar de matar os apavorados moradores da cidade de Jericó. Era uma estratégia que não dependia de Josué saber com antecipação da situação da cidade. Mas eu creio que o envio daqueles espias foi um ato de graça soberana de Deus para salvar aquela prostituta Raabe, porque ela ficou na história da Bíblia com lições muito importantes para nos ensinar. Deus ama as prostitutas também. Para nós, na sociedade, isso é abominação. Deus ama os bandidos, Deus ama os ladrões, Deus ama os corruptos,
os espertos, os mentirosos. Deus ama essas pessoas. Ele não ama o que elas praticam, mas Deus ama essas pessoas. Deus foi muito rigoroso contra as mulheres adúlteras, os homens também, contra o adultério. Mas, aparentemente, Deus foi um pouco tolerante na Bíblia para com a prostituição. É um fato interessante. Havia uma prostituição e, aparentemente, a Raabe praticava esta prostituição física pelo ato sexual para satisfazer homens carentes mediante o pagamento em dinheiro ou coisas materiais. Porque havia outra prostituição chamada cultual. Essa foi terminantemente proibida por Deus. Interessante. Não há muita proibição na Bíblia, muita menção clara à prostituição física por dinheiro. Pelo contrário, até em certas passagens isso é mencionado como uma coisa compreensível, a prostituição por necessidade por dinheiro. Provavelmente era o caso da Raabe, mas a prostituição cultual era um engano, um sofisma, uma mentira, dizendo que com aquele ato sexual eles estariam satisfazendo os deuses. O meio evangélico, principalmente o meio neopentecostal, é rico em situações pusilânimes no Brasil de líderes, pastores neopentecostais que, deturpando toda a Bíblia, atribuem a si um valor como semideuses e eles induzem mulheres a terem relações com eles para as mulheres serem abençoadas. Há muitos casos desses no Brasil registrados, isso é pusilânime. É prostituição cultual, a pessoa querer dar alguma conotação religiosa para a prostituição. Eu já ouvi casos assim, que a mulher recebeu uma revelação de que o casamento dela não era de Deus. Quando ela casou, ela não era de Deus. Então, que Deus tem um casamento verdadeiro para ela na igreja. Então, vem uma profecia de que ela tem que ter um casamento espiritual com alguém ali que é mais espiritual do que o seu marido. E isso induz aquela mulher a praticar o adultério. Isso é profecia do diabo, mas tem havido muito disso nas igrejas, principalmente neopentecostais. Você entendeu? Uma profecia. A mulher é casada, tem que ser fiel ao seu marido, mas ela recebe uma profecia que é do diabo, uma profecia de que aquele casamento não era aprovado por Deus, mas o casamento verdadeiro é com uma outra pessoa. E isso leva ela a um adultério para começar só de mente e depois fazer as coisas acontecerem. Isso tem acontecido muito, a mistura de religiosidade com adultério ou com a prática da prostituição. Isso havia no passado, prostitutos cultuais que alegavam valor religioso na sua prostituição. Isso é terrível, pusilânime, e é condenável por Deus, e a pessoa tinha que ser apedrejada mesmo, segundo a lei de Deus. Mas a prostituição física por dinheiro, de certa forma, era compreendida, não apoiada por Deus. Deus nunca apoiou isso, mas, de certa forma, era reconhecida como uma situação encontradiça em todas as culturas. Em todas as culturas sempre houve prostituição. A Raabe, portanto, era uma prostituta, mas tinha um coração de que Deus se agradou em alguma coisa. E por isso, para salvá-la, Deus fez com que o Josué tivesse aquela ideia de mandar espias. Os espias chegaram lá, andaram pela cidade e, procurando um lugar onde ficar, foram informados de que havia uma prostituta. Eles acharam que era uma ideia boa, porque prostituta recebia muita gente, então talvez não houvesse desconfiança quando eles chegassem lá. Mas as pessoas viram, denunciaram. No entanto, a Raabe foi sábia e à tardinha
ela escondeu os homens no terraço entre as canas de linho. E quando os policiais chegaram, enviados pelo rei, ela mentiu, diz que eles já tinham ido embora. E eles acreditaram, os homens ficaram escondidos. De noite ela desceu, era tudo muito escuro, desceu pela muralha e eles ficaram ainda 3 dias nas montanhas se escondendo. Depois eles atravessaram o Rio Jordão e foram embora. Se eles tivessem ido direto pelo caminho, seriam presos, porque o caminho estava cheio de policiais enviados pelo rei para fiscalizar o caminho e procurá-los. Mas como a Raabe foi sábia, eles se esconderam na montanha e foram embora. A Raabe aproveitou para fazer um pedido a eles: eu protegi vocês por causa do Deus de vocês. Não foi pelos belos olhos de vocês e nem para ter relações sexuais com vocês. Eu protegi vocês por temor ao Deus de vocês. Agora vocês me ajudem a servir esse Deus de vocês. E foi o que aconteceu. E eles prometeram, e Deus honrou a palavra deles, que conseguiram voltar vivos para o Josué, relatar o caso. O Josué admitiu, deu ordens a todo o povo que preservassem aquela mulher. Ela só teria que botar um fio vermelho pela janela da sua casa, para que os israelitas soubessem qual era a casa protegida por aquele fio vermelho, que significava o sangue de Jesus escorrendo. Aquela casa estaria protegida. E a Raabe salvou a família dela toda, porque os outros, todos moradores de Jericó foram mortos, mas a Raabe e os parentes dela foram salvos. Isso é um tipo bíblico da salvação em Jesus. A morte de Jesus salvou a família da Raabe, e de uma forma maravilhosa, para mostrar a graça de Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquela Raabe, pela sua atitude correta, sábia, ela foi reconhecida, e um homem de Judá chamado Salmão resolveu se casar com ela. Resolveu se casar com uma prostituta, mas Deus honrou aquele casamento. Ele era um príncipe de Judá e ela foi promovida a uma pessoa importante, acabou sendo ancestral de Davi e de Jesus. A prostituta Raabe, a Bíblia não esconde essa qualificação, ela é sempre mencionada na Bíblia como Raabe, a prostituta, para mostrar como Deus é um Deus de graça e perdão. Deus quer apagar o nosso passado, não importa quão triste e negro tenha sido ele, Deus quer apagar o nosso passado. O que importa é daqui por diante. E a Raabe tomou a boa decisão: eu quero o Deus de vocês. E Deus honrou a Raabe e ela fica registrada na Bíblia com grandes honras, até mencionada na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, como lição muito importante para nós de como Deus é um Deus de graça e misericórdia. E Ele não quer olhar o nosso passado para nos condenar. Ele quer lavar o nosso passado e nos dar uma vida nova daqui por diante. Meu irmão, se você for um crente acomodado, Deus pode mudar a sua vida daqui por diante. Se você for um crente carnal, mundanizado, se arrependa, daqui por diante tudo pode mudar na sua vida. Aprenda lições que a Raabe nos ensina. Quantas lições maravilhosas a respeito de um Deus que, quando ela ouviu falar desse Deus, ela se apaixonou por esse Deus de Israel. Se apaixone você também por esse Deus e largue tudo do seu passado para começar uma vida nova com esse Deus maravilhoso a partir de hoje.